Salve, salve, meus jovens! Estou aqui para falar um pouco hoje sobre reações de eliminação. Observar detalhes dessas reações e características de uma forma geral, tá? Então, vamos a elas. Reações de eliminação. Gente, nós já falamos de reações de substituição, já falamos de reações de adição e agora a gente vai falar de reações de eliminação. Vamos lá, vamos ver o esqueleto geral de uma eliminação? A reação de eliminação, como o próprio nome te diz, ela elimina pequenas moléculas. Então olha esse exemplo que eu te dei aqui, né? Quem eu estou eliminando? Eu estou eliminando uma hidroxila e estou eliminando um hidrogênio. E aí estou desidratando o meu composto. Então a reação de eliminação, ela elimina pequenas moléculas não orgânicas de um composto orgânico. Então esse exemplo aqui é um exemplo, tá? Então tá aí. Nossas reações de eliminação é quando de uma molécula são retirados dois átomos ou dois grupos de átomos sem que sejam substituídos, sem substituição, tá certo? Então isso é uma eliminação. Eu estou retirando as duas hidroxilas, a hidroxila e o hidrogênio para formar uma água, tá? Então essa é a nossa reação de eliminação, eliminando pequenas moléculas como a água. É só a água que dá para eliminar? Não. Dá para eliminar ácidos da família 7A, dá para fazer até outros tipos de eliminação, como eu vou te mostrar, tá bom? Então tá. Reações de eliminação são processos, tá, em geral, inversos das adições, tá? Então, se na adição você adicionava pequenas moléculas, na eliminação você as retira. É uma característica marcante a obtenção de compostos que tenham dupla, como os alcenos, ou de compostos que tenham tripla, como os alcinos. Tá? Não é uma regra, mas é uma característica bem marcante. Então você lembra que suas reações de adição, o reagente tinha duplas? E aí o seu produto não tinha mais essas duplas porque a gente quebrava as ligações π? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou eliminar moléculas e vou formar ligações π. Tá certo? Então essas são as nossas reações de eliminação, tá? Então não é uma regra a obtenção de alcenos e alcinos, mas é uma característica bem marcante dessa classe de reações. Beleza. Desidratação. A desidratação, como o próprio nome diz, ela é uma reação de eliminação de água, tá? Aqui eu coloquei de um álcool, porque eu vou te mostrar a desidratação de álcool, mas é importante você saber que qualquer composto que tenha hidroxila, ele pode eliminar água, ele pode desidratar. Vamos lembrar quem tinha hidroxila além do álcool? O fenol, o ácido carboxílico, eles também tinham hidroxilas nos seus grupos funcionais. E tendo hidroxilas nos seus grupos funcionais, eles também podem eliminar água. A eliminação, tá, de água de um fenol e de um ácido, a do fenol, ela vai ser um pouquinho diferente da que eu vou falar agora, tá? Do ácido carboxílico, ela gera uma função que a gente chama de anidrido de ácido. Nós falamos dessa função quando citamos funções oxigenadas. Então, vamos lá? Vamos ver as características dessa eliminação, tá? Vamos lá. A desidratação segue uma regrinha. Antes da gente falar dessas desidratações, né? Ela tem uma regrinha, que é a chamada regrinha de Zaitsev, que diz o seguinte, que a gente elimina oxidrilo. Oxidrilo é sinônimo de hidroxila, tá? Então, você vai eliminar a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho que for menos hidrogenado. Por que isso, né? Se você for pegar o primeiro exemplo que a gente tinha feito ali, né? Então, se você voltar lá, você vai ver que a molécula, ela tinha, tá, poucos hidrogênios para perder. E ela perdia hidrogênio, um hidrogênio lá. A hidroxila vai sempre embora. Então é uma característica marcante desse tipo de reação, que a hidroxila aqui ela vai sempre embora. Porque para formar água eu vou precisar dessa hidroxila. Não tem como fugir. Então você vai perder a sua hidroxila e o hidrogênio adjacente.
tá? Então, é a hidroxila OH e o hidrogênio que for adjacente. Adjacente é a mesma coisa que vizinho, tá? A questão é, se o seu álcool tiver muito carbono, pode acontecer da sua hidroxila ser vizinha de 2 hidrogênios. E aí? A hidroxila eu te disse que vai embora. E o hidrogênio? Você vai eliminar o hidrogênio daquele carbono que for menos hidrogenado possível, tá? Siga essas regrinhas que você não erra. Desidratação, então, eliminação de OH e o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. É mais ou menos igual a gente tinha na substituição. Lembra que na substituição, o hidrogênio do carbono terciário era substituído mais fácil que o hidrogênio do secundário, que era substituído mais fácil que o hidrogênio do carbono primário? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, beleza. Olha aqui. Olha o que eu vou te mostrar aqui primeiro. Repara que você tem um álcool, certo? Uma hidroxilazinha. Aí, essa hidroxila, ela é vizinha de 2 hidrogênios. Está conseguindo ver isso? Então, ela tem os 2 carboninhos marcados em verde aqui, uma hidroxila à direita e uma hidroxila à esquerda. Quem é o carbono menos hidrogenado? Você consegue enxergar que é esse da direita, que eu te marquei de amarelinho aqui, ó? Por que ele é o menos hidrogenado? Porque ele só tem 2 hidrogênios. Enquanto o carbono da esquerda tem quantos? Ele tem 3. Então você vai perder esta hidroxila aqui e o hidrogênio vizinho do carbono menos hidrogenado, tá? O ácido sulfúrico é o meu agente desidratante. Tá? O ácido sulfúrico é um excelente agente desidratante. Ele tem muita afinidade pela água, é uma substância muito higroscópica que absorve a água do ambiente. Então, olha aqui. Eliminei. Repara como eu te disse lá. Foi a água embora e eu formei uma dupla. Eu formei aqui uma ligação π. Você consegue enxergar isso? Tá. Anota uma outra informação aí, tá? Essa desidratação, ela acontece numa temperatura de 170 graus Celsius. Tá? Então você pega um álcool, pode ser um álcool menorzinho ou maiorzinho, numa temperatura de 170 você faz essa desidratação. Essa desidratação aqui, ela é chamada, tá, de intramolecular. Quando eu colocar o outro tipo, você vai entender. Tá? Então, álcool faz desidratação intramolecular nessa temperatura. O que define se ela é intramolecular ou outro tipo de desidratação é a temperatura, tá? Beleza, a gente vai ver isso aí no decorrer. Agora, olha aqui. Peguei um outro álcool aqui, tá? E aí, coloquei o mesmo ácido sulfúrico, que ainda é o meu agente desidratante. Só que agora eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu colocar uma temperatura mais alta, eu vou colocar uma temperatura um pouco mais baixa. Ali no outro era 170, não é? Baixei um pouco a temperatura. Olha o que vai acontecer. Eliminei a hidroxila, tá? E aí eu formei um éter, tá? Ficou faltando um hidrogênio aqui, na verdade, né? Eliminei a hidroxila. Hora de montar. Ficou faltando um hidrogênio aqui, tá? Eliminei a hidroxila. E aí, esse hidrogênio, na verdade, ele ficou, tá? Eliminei a hidroxila. Só que, o que eu fiz? Eu juntei uma molécula na outra. Tanto que eu, olha aqui, ó, olha meu coeficiente aqui. 2. Então eu juntei as duas moléculas, certo? Essa desidratação é uma desidratação intermolecular.
Por que ela é intermolecular? Porque ela é entre uma molécula e a outra. Ela é entre os dois álcoois que eu coloquei, tá? A desidratação, então, intermolecular, ela gera éter. Certo? A anterior gerava o quê? Quer voltar um pouquinho? Gerava alceno. Certo? Desidratação intra-alceno. Desidratação inter. Gera éter. Tá? Nossas desidratações, então, aí estão feitas. Desidratação intra gera alceno. Desidratação inter gera éter. O que muda de uma para outra é a temperatura. Temperatura maior, intramolecular. Temperatura menor, intermolecular. Tá? Beleza. Opa. Desidrohalogenação de haleto de alquila. Tá? Essa reação ocorre normalmente, tá, em solução concentrada de KOH, tá? E com álcool dissolvente. Desidrohalogenar é eliminar HX, tá? Em que X pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Você vai eliminar ácidos da família 7A. Isso é a desidrohalogenação, tá? Vamos ver como é que ela acontece? Ó, repara que eu peguei um haleto, coloquei em meio de KOH com álcool, aí o halogênio vai sempre embora, tá? Ele sempre vai. Resta saber de onde eu vou tirar o hidrogênio. Regra de Zaitsev. Elimino o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, ó, olha para os dois carbonos vizinhos. Eliminei esse da direita, então vai embora o halogênio e o hidrogênio do carbono vizinho que seja menos hidrogenado, tá? Gerei de novo, quem aqui, ó, é um alceno. Certo? Então, formei uma ligação pi. Ah, essa aqui também seria intramolecular? Seria. Ela é semelhante àquela intramolecular que eu te falei, ela é dentro da própria molécula. Certo? Beleza. Aí posso eliminar dibrometos vicinais. Que são dibrometos? Na verdade, gente, a gente costuma... Não é só com dibrometos, tá? Pode acontecer isso aqui com dialeto. Qualquer dialeto eu consigo. Tá? Então eu fiz com bromo aqui, mas podia ser com flúor, podia ser com bromo, podia ser com cloro e podia ser com iodo, tá? Desde que eu tivesse dois, um vizinho do outro. Faço a reação com quem? Com um zinco metálico, tá? Aí, vamos lá. Vou eliminar este bromo e vou eliminar esse aqui. De novo, formei uma ligação pi, formei um alceno, certo? E aí, ó, o subproduto é ZnBr2. Essas reações orgânicas aqui, gente, normalmente não se faz muita menção de produtos que não sejam orgânicos. Então, não precisa se preocupar muito com balanceamento aqui. Ah, mas o que eu formei de subproduto? O ZnBr2 não importa para mim. Importa eu escrever a estrutura deste composto orgânico da maneira correta. Formei um ZnBr2. Então estou formando um alceno aqui. Podia eliminar. Se fosse com flúor, com cloro, com bromo, essa é a mesma coisa. Zinco metálico, elimina os dois, faz uma ligação pi, ZnBr2. Tá? Eliminação de dibrometos vicinais. Agora, tá? Só que olha o que vai acontecer. Eu vou eliminar junto, tá? Os dois hidrogênios. Então o que vai acontecer? Eu vou eliminar esse HBr e esse HBr que eu marquei de vermelhinho. E esse HBr aqui, ó, que tá marcadinho de verde, tá?
Eu vou eliminar os 2 bromos? Vou. Por isso que eu falei que é eliminação de dibrometos, mas não é só os dibrometos. Olha o meu produto. Então, ó, eu elimino 2 moléculas de HBr, certo? Então, elas vão reagir com o KOH aqui, tá? Vão reagir com o KOH para quê? Para poder não adicionar. Então, ó, formei uma ligação π, formei outra ligação π. Você tá vendo, gente, que essas eliminações, essas desidrohalogenações, né? Quando eu elimino HBr, quando eu elimino HCl, por que eu tô colocando KOH? Porque, gente, se eu eliminar só HBr, na presença desse composto com ligação dupla, ele pode adicionar e a reação ficar um equilíbrio. E eu não quero que a reação fique em equilíbrio. Eu não quero que o HBr que eu formei adicione aqui, quebre a ligação π e volte a ser esse composto. Eu quero que o HBr desapareça. Então eu ponho uma base. Porque o HBr é um ácido, o KOH é uma base. Eu vou formar aqui 2 KBr e 2 águas. Tá? O KBr e a água não adicionam aqui tão fácil. Tá bom? Então esse é o motivo de eu colocar KOH. Quando eu elimino, tá? HX. Tá? Em que X pode ser HCl, HBr. É por isso que eu ponho o KOH, tá? Para o ácido não voltar e adicionar no meu produto. Para a reação não voltar. Porque senão minha reação ia ficar reversível, né? E aí eu não ia estar eliminando nada. Tá bom? Beleza. Então, a gente vai continuar posteriormente falando de outras reações. Gente, fico por aqui. E a gente volta em outra oportunidade para falar um pouquinho. Opa, pronto. Falar um pouquinho de outras reações orgânicas, tá? É isso, gente. Um abraço para todos e até mais.